E aí, galerinha do segundo ano, Wagner Luiz aqui para mais uma aula de Sociologia, ainda com o tema cultura, como eu falei para vocês. É um tema muito recorrente no Enem, então são vários conceitos, né? Então são 3 capítulos a gente falando um pouquinho sobre cultura, beleza? Então, estudem a questão cultural, se querem tirar uma boa nota em humano de forma geral, não só em Sociologia, beleza? Então vamos lá. Para essa aula, pessoal, a gente vai abordar cultura material e imaterial e todos os conceitos ali relacionados, ok? Então, um conceito bem simples, fáceis, né, de entender. Vamos lá. Pessoal, primeiramente eu vou falar sobre patrimônio cultural. Quando falamos em patrimônio cultural, devemos entender que são os bens, né, imateriais e imateriais que caracterizam a identidade de uma cultura, né, de um povo. Então, primeiramente, vamos compreender o seguinte: o que seria cultura imaterial? O imaterial está relacionado ao quê? Aos aspectos relacionados à moral, valor, né, que são criados dentro de uma sociedade, dentro de um povo. Por exemplo, crenças, práticas, né, ali, contexto de literatura, música, tudo envolve a questão imaterial. Quando falamos em questão material, estamos falando de objetos, utensílios ali criados dentro de uma sociedade ali por um povo, beleza? Então, muita gente esquece que há uma interdependência entre esses pontos aí, ok? Por exemplo, essa imagem aí, o peixeiro, né? Peixeiro, desculpa, a imagem peixeiro, né? Do autor Camp, onde ele coloca ali, a gente for observar de forma crítica, né? Vamos observar os 2 pontos, por exemplo. Existe uma concepção artística, né? Uma forma de pintar, certo? E essa concepção artística ela vai ser representada em um quadro, ou seja, cultura material. Então, vimos a cultura imaterial, que seria a concepção artística, e a cultura material seria o que? O quadro, né, que a gente vai observar ali, vai tocar, etc. Lembrando que a cultura material ela pode ser imóvel, como os sítios arqueológicos, ou móvel, como esse quadro, né, que pode ser exposto aí no mundo todo, né? Certo? Então, fiquem atentos a isso. Há uma interdependência entre esses aspectos materiais e imateriais da cultura. Ok? Então, muito fácil. Outros pontos aí importantes dentro da questão cultural são os traços culturais e o complexo cultural. Vamos entender o que seria isso, certo? Bem simples. Traço cultural é a menor fração de uma cultura, são os componentes mais simples dela, ok? Então, observa essa imagem aí. Essa imagem mostra o carnaval, né, do Rio de Janeiro, né, algo bem maior do que um traço cultural, seria um complexo cultural, né, representa muito bem o nosso carnaval como um todo, não só o carnaval do Rio de Janeiro, né, as pessoas de fora observam muito o nosso carnaval e associam sempre o carnaval do Rio de Janeiro ao contexto geral do Brasil, certo? Então você deve entender. O samba no pé é um traço cultural, o pandeiro é um traço cultural, o tamborim é um traço cultural, né? São frações menores e elas vão compor ali o complexo cultural, que é algo maior, né? Ali, ó, consistem no conjunto de traços ou no grupo de traços associados, formando um todo funcional, ou ainda um grupo de características culturais interligadas, encontrado em uma área cultural. Então, é algo maior, certo? Traço cultural é uma fração menor, complexos culturais é algo maior, como que o carnaval como um todo, ok? Observe o seguinte, só vai fazer sentido isso quando está dentro do complexo cultural. Você chega lá, por exemplo, falando um pouquinho aí de questões mais atuais entre os jovens aí. Você chega lá e dançar passinho no Japão, né? Chega lá e começa a dançar o passinho em Tóquio, né? Para eles não vai ter sentido algum, né? Já aqui no Brasil, que era uma dança ali de Recife, né? Que ganhou o Brasil todo, para a gente já vai ter algum sentido, né? Mesmo que você não ache legal, mas vai ser, pô, ali é de Recife, vai lembrar, vai ter um sentido, né? O passinho que surgiu ali na favela de Recife. Então, fiquem atentos a isso. Só vai ter algum significado se estiver dentro do complexo cultural, ok? Pessoal, vou falar um pouquinho sobre preconceito cultural e etnocentrismo. Já tínhamos abordado isso nas últimas aulas, mas vamos dar uma profundidade maior. Não, qual seria a diferença? São tipos de preconceito, mas qual seria a diferença ali de preconceito cultural e etnocentrismo? Simples. Preconceito cultural é um pré-julgamento, uma visão superficial sobre uma cultura, certo? Já o etnocentrismo é quando você supervaloriza a sua cultura em relação aos padrões das outras, certo? Por exemplo, ali, conceito. Visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que os demais. Aqui no Brasil, um exemplo simples, né? Sudeste e o Sul ali tem muitas pessoas que são etnocêntricas em relação ao nordestino. Acreditam que são superiores ao povo nordestino, né?
Porque a cultura deles é muito superior à nossa cultura, certo? Então, existe o quê? Uma visão etnocêntrica, desculpa, xenofóbica, que envolve, obviamente, o preconceito cultural, mas há essa questão mais específica, né, do etnocentrismo, diferente ali do preconceito cultural, que é algo mais relacionado ali a um pré-julgamento, ok? Então, fica atentos a isso. Existe uma questão mais específica relacionada ao etnocentrismo, que é você supervalorizar a sua cultura em relação a outro padrão, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre padrão cultural e subcultura. É muito simples. Padrão cultural se refere à soma total das atividades, atos, ideias, objetos de um grupo ao ajustamento dos diversos traços e complexos de uma sociedade. Okay? Isso a gente vai lembrar do processo de socialização. Né? A gente vai aprendendo esses padrões culturais ali desde criança, né? Processo de socialização primária, né? Com a família. Depois temos o processo de socialização secundária, com os amigos, da escola, trabalho, né? E tudo a gente vai aprendendo esses padrões culturais. Quando a gente parte para outro, ou cria outro padrão, ou participa de um grupo que não segue esse padrão que é dominante, surge aí a subcultura, né? O conceito é utilizado para fazer referência a um grupo de pessoas geralmente minoritário, com um conjunto de características próprias, comportamentos e crenças que representam uma subdivisão dentro de uma cultura dominante da sua comunidade. Então, temos o padrão cultural. Se surge algo diferente ali, uma minoria começa a fazer algo diferente, nós temos uma subcultura. Vamos observar o rap, por exemplo, que é muito criticado, né, dentro da nossa sociedade, é visto como subcultura, ok? Ele vai trazer uma visão diferenciada, não vai seguir aquela questão que é classe dominante, que a maioria das pessoas seguem, né, que seria o padrão cultural que nós conhecemos muito bem, ok? Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a cultura, o contexto como ela nos modela. Então, como eu disse, envolve a socialização, a gente vai aprendendo ali. Por isso a gente não pode julgar as culturas ali, né? Por isso que eu vou lembrar sempre o conceito do relativismo cultural, Franz Boas, o alemão, que vai trazer aquela ideia ali no início do século XX para mudar um pouquinho a antropologia, certo? Por que não podemos? Porque é relativo, né? Para eles aquilo é correto, eles aprenderam desde criança, não posso comparar, por exemplo, vou comparar a cultura brasileira à cultura ali do Oriente Médio, ali do Iraque, a gente pode comparar, né? Por exemplo, para as mulheres de lá, a burca é algo correto. Para as mulheres daqui, a burca seria uma prisão, ali seria uma visão machista, né? Por exemplo. Mas para elas, uma visão machista seria a mulher mostrar o corpo para atrair os homens, por exemplo. Então, tem várias concepções, é muito relativo, não posso ficar comparando esse tipo de relação, porque a cultura nos envolve modelando nossa personalidade, nossa forma de agir, pensar e sentir, né? A lente que a gente observa o mundo. Por isso, a gente tem que ser relativo quando falamos em contexto cultural, beleza? Então, quando a gente não segue a gente resiste a esses padrões, né? Essa questão cultural, a gente chama de resistência uniformizadora, né? Quando as pessoas resistem àquele padrão que ela conhece, ela não consegue, né, entender aquilo como correto, então vai ter uma resistência uniformizadora. E aí você deve entender o seguinte: para coibir, né, para proibir esse tipo de pensamento, vai ter o quê? Vai ter o controle social, vai ter a coesão, vai ter as regras, né, determinadas dentro de uma cultura, então, para impedir esse tipo de pensamento, ok? Então é isso, galera, uma aula bem rápida, bem simples, espero que tenham gostado, curtam, né, compartilhem, né, para outros colegas de outras escolas, né, comentem, façam os exercícios do capítulo, e é isso, valeu, até mais.